Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vamos aqui dar continuidade ao vídeo anterior. Vamos falar mais um pouquinho sobre Davi, né? E final de semana chegou. A minha oração é que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família, abençoe aí o seu final de semana, que seja um final de semana abençoado em o nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre Davi, né? Quando Davi ele falou ali em Salmos 42, no versículo 5, ele finaliza aqui, como nós vimos no versículo aí, no vídeo anterior, 42:5 diz assim: porque está, ele falando, orando a Deus, né? Porque está abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Então ele termina aqui essa oração falando: pois ainda louvarei ao Senhor na presença da tua salvação. Então nós vamos ver aqui um episódio que acontece com Davi, quando ele louva e glorifica o nome do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 em diante, nós vamos ver ali a história de Davi. Quando Davi ele foge ali do rei Saul e ele vai e se depara ali na cidade de Gate. E na cidade de Gate havia ali um rei chamado Abimeleque. Então Davi ele chega até essa cidade de Gate e ele se depara com ali o rei Abimeleque daquela cidade, né? E Davi chega ali com medo de ser morto, porque ele teve medo, ele sentiu medo de ser reconhecido por eles ali daquela cidade, pelo rei Abimeleque. Por quê? Porque Davi foi um ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. O Davi foi quem venceu e derrubou Golias. Amém? Então, Davi era reconhecido como um herói do povo israelita. Então, Davi, ele temia ser morto ali nessa cidade de Gate, né? Mas ele estava fugindo ali do rei Saul quando ele chega a essa cidade. Ali veio aquele medo, aquele temor dele de ser morto ali. Mas aí o que Davi faz? Davi, a Bíblia fala que ele se faz de lunático, ele se faz de louco, né? Ele começa a riscar os portões da cidade e começa a babar. Aí o rei Abimeleque vê aquela atitude de Davi ali. O que o rei Abimeleque faz? Ele expulsa Davi dali. Aí Davi foge para a caverna de Adulão. Ali foi um livramento que Deus deu para Davi. Então Davi ele escolhe louvar ao Senhor após esse livramento, louvar ao Senhor por tudo que Deus fez na vida dele. Ele livrou ele ali do laço da morte, né? Porque ele temia o povo descobrir quem ele era, né? Que ele que tinha derrotado ali Golias, o gigante. Mas Deus deu ali a Davi o livramento. Amém? E Davi, ele louva a Deus. Abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Salmos 34, no versículo 1. Vamos ver o que diz aqui. Olha a oração de Davi louvando ao Senhor por ter as suas súplicas, as suas orações ouvidas por Deus, e ele confia nele, ele deposita toda a sua confiança em Deus. É o que nós vamos aprender aqui um pouquinho nessa noite, amém? No capítulo 34, versículo 1, começa dizendo assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então Davi começa a louvar ao Senhor aqui, falando que a minha boca, Davi falando, né, que a minha boca vai louvar ao Senhor continuamente, porque o Senhor ouviu as minhas súplicas, ouviu as minhas orações. O Senhor me livrou ali dos meus temores, né? Me livrou ali, né, dos temores que eu tinha, que era de ser morto ali naquela cidade. Amém? Que está escrito aqui, ó, no 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então Davi temia ali ser morto, se ele fosse descoberto pelo rei Abimeleque, pelo povo daquela cidade. Mas Deus livrou a Davi quando ele se fez de lunático. Amém? Quando ele se fez de louco. Aí Davi
começa a louvar, começa a engrandecer ao Senhor por esse livramento, amém? Porque aí Davi fala, livrou dos meus temores, eu temia morrer aqui, eu temia ser descoberto, mas o Senhor me livrou. Olha que lindo como Davi, ele louva, ele glorifica ao Senhor e ele reconhece quando o Senhor, as mãos do Senhor estava ali sobre a vida de Davi, guardando a vida dele. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, amém? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. No versículo 6, Davi continua dizendo, clamou esse pobre, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Olha Davi falando, eu sou um pobre, miserável, eu clamei e o Senhor me ouviu. O Senhor, ele ouve cada oração que é feita em sinceridade, que é feita em verdade. E o que o Senhor fez? O Senhor salvou ele de todas as angústias, livrou Davi de todas as suas angústias. Então Davi, ele glorifica ao Senhor e fala, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu e o Senhor me livrou das minhas angústias, dos meus temores. Olha a importância de se achegar diante de Jesus. É o que nós vimos no vídeo anterior, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor, ele alivia, o Senhor, ele livra, o Senhor, ele guarda, o Senhor, ele salva. Amém? Davi continua dizendo aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor de todos os que o temem. O que é temer a Deus? Muitas pessoas confundem o temor de Deus com medo, né? O temer aqui, tem pessoas que têm medo de Deus, medo com que ele possa fazer. Não, temer ao Senhor é respeitar a Deus. É respeitar a soberania de Deus, o poder de Deus, é respeitar a sua palavra, é respeitar o que ele tem nos ensinado. Isso é temer a Deus, amém? Então os anjos do Senhor acampam-se ao derredor de todos aqueles que temem a Deus. E o que mais? E livra, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha aí, ele nos ensinando aqui que nós devemos manter a nossa confiança sempre em Deus. Quando Davi chegou ali na cidade de Gate, ele chegou com seu coração temeroso, com medo de ser morto. Mas ele fez o que? Ele confiou em Deus, que Deus ia livrar ele. Deus iria livrar, tanto que ele se fez de lunático ali. E isso foi o livramento que Deus trouxe para a vida dele. Amém? Quando o rei Abimeleque expulsou ele dali. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, ele faz. E Davi fala que esse homem é um homem bem-aventurado. É um homem alegre. É um homem que vai ter assim a sua caminhada sempre conduzida por Deus. Vai ser bem-aventurada em todos os seus caminhos, porque deposita a sua confiança em Deus. Amém? Confiar, às vezes não vai ser fácil, mas é preciso, porque quando você confia, quando você entrega, você tem que confiar. E quando você confia realmente, aí você descansa. Então entrega ao Senhor, confia nele que ele vai fazer tudo por você. Amém? Olha aqui no 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que os teme. Então todos que temem ao Senhor não sentem falta de nada. Não vai ter falta de nada. Porque teme ao Senhor, respeita o Senhor, respeita a sua palavra, respeita os seus mandamentos, vive em obediência com a tua palavra. Respeitar ao Senhor, não vai ter falta de nada. Amém? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Olha aí que lindo, olha aí que maravilhoso. Ele falando mais uma vez, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Não vai faltar nada. Coloque o Senhor Jesus como prioridade na sua vida.
Busque ao Senhor com todo o seu coração. Busque ao Senhor em todo o tempo. Lembra Davi falando, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Davi está louvando a Deus aqui pelo que Deus fez com ele. Lá em 1 Samuel capítulo 21, no versículo 10, quando Deus livrou Davi ali, na cidade de Gate. Então Davi está glorificando, Davi está louvando. E Davi está falando que em Deus ele colocou ali a sua confiança e nos ensinando a confiar em Deus. E nos ensinando a entregar a Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós temos que aprender a ir até Jesus, a entregar a Ele, a confiar nele e depois a louvar a Ele. É o que Davi está fazendo aqui, louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vinde, meninos, ouvide-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Então, olha aí, Davi falando sobre a importância de guardarmos a nossa língua do mal. Se for para falar, fale somente da palavra do Senhor. Se for para falar, fale somente palavras para edificar. Fale somente palavras para levantar. Fale somente a palavra do Senhor. Porque é ela que vai edificar a vida de alguém. É ela que vai transformar a vida de alguém. Desvia a sua língua do mal. Desvia a sua língua da maldade. Olha Davi falando aqui, nos ensinando. Desvia a sua língua, que são as suas palavras também, da fofoca, da ira. Mas antes faça o quê? Antes faça o bem. Fala o bem. Amém? Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Olha aí, ele falando da paz. Então, lembrado que nós falamos no vídeo anterior sobre a paz, que Jesus falou, tendo dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Busque a paz em Jesus. Busque Jesus e siga Ele, porque a paz só vem nele. No momento das aflições, no momento da dificuldade. Amém? Procura a paz e segue-a. Segue a paz que está em Jesus. Segue Jesus que você vai ter a paz. Amém? Glória a Deus. Olha aí ele nos dando aí novas revelações. Segue a Jesus, porque nele você vai ter a paz. Não foi o que ele diz? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Se vamos ter a paz em Jesus, temos que seguir a paz e seguir Jesus. Segue Jesus que a paz vai acompanhar você. Amém? Glória a Deus. E diz mais, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Justos são aqueles que andam em obediência à palavra do Senhor. Justos são aqueles que têm a vida separada para Deus. A vida que tem uma vida que mantém a sua fidelidade ao Senhor. Aquele que pratica a justiça, que pratica a palavra. Esses são os justos do Senhor, tá? E no versículo 16 diz assim, a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Olha, então a face do Senhor, o rosto do Senhor, né, está contra aquelas pessoas que fazem mal ao seu próximo, que fazem mal com a sua boca, falando palavras torpes, falando palavras, né, que nós falamos aqui sobre os lábios, guardar a nossa língua, né? Então o rosto do Senhor está ali, né? O rosto do Senhor, a face do Senhor está contra os que fazem mal. Então, tenha uma vida sempre na palavra, tenha uma vida sempre na verdade. Nós somos seres humanos, somos falhos, precisamos todos os dias sermos moldados pelo Senhor. Mas Ele nos ensina através da tua palavra a como nós devemos caminhar. Amém? No 17 diz assim, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então o justo vai clamar, o justo vai buscar, o justo vai pedir. E o Senhor vai fazer o quê? O Senhor
vai ouvir e vai fazer o que mais? Vai livrar de todas as suas angústias. Davi estava como? Davi estava angustiado. Davi estava com seus temores ali, com medo, ali na cidade de Gate. Mas o Senhor fez o que com Davi? Deu o livramento, livrou ele dos temores que ele estava sofrendo ali. Tanto que o rei Abimeleque expulsou ele dali. Aí ele foi para a caverna de Adulão. Amém? Olha aqui que lindo no 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então o Senhor está pertinho daquela pessoa que tem o coração quebrantado, que tem o coração sempre ali aberto, que tem o coração sensível à voz do Senhor, que tem o coração ali aberto, tudo que vem de Deus ela pega, tudo que vem de Deus ela enche o seu coração, ela se quebranta diante de Deus. E Davi fez o que ali no Salmos 42, 1-5? Ele se quebrantou diante de Deus, ele derramou o seu coração ali diante do Senhor, ele se quebrantou. Ali foi a oração de Davi. E aqui a Bíblia está dizendo, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém? Olha aí que lição que nós aprendemos. Tenha sempre um coração quebrantado para Deus. Tenha sempre um coração aberto para receber a palavra de Deus no seu coração. Tenha sempre um coração quebrantado, pronto para aprender, pronto para reter tudo que Deus tem te entregado. Amém? Vamos finalizar aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Então é o Senhor que nos livra em todo tempo dos temores, das angústias, dos medos. Davi estava com medo, ele foi livre desse medo. Davi estava temendo, ele foi livre desses temores. Então Jesus está nos ensinando aqui nessa noite a ir até ele, como nós vimos no vídeo anterior. Saber que nele nós vamos encontrar paz. Saber que no momento da angústia ele vai nos livrar. Ele livrou Davi. Ele livrou Davi, assim como ele vai livrar você, assim como ele vai mudar a sua história, assim como ele vai te levantar novamente. Amém? Reconheça Jesus nos seus caminhos, reconheça Jesus na sua vida. No momento da angústia, chegue-se até ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele vai aliviar, ele vai livrar, ele vai honrar, ele vai salvar. Amém? Se achegue a ele nessa noite. Olha que maravilhosa palavra que ele nos trouxe aqui. Ou seja, obedecer a Deus não impede ninguém de sofrer. Amém? Tenha isso no seu coração. Obedecer a Deus não impede ninguém de sofrer aflições. Esse é o título da mensagem que eu esqueci de falar. Estou falando aqui no final. Então, o fato de você obedecer a Deus, obedecer a palavra, de você temer a Deus, de você se achegar a Deus, não vai te livrar de sofrer as aflições desse mundo. Porque ele diz que vamos ter aflições. Lembra no vídeo anterior? Se você não viu, acesse lá no vídeo anterior. Tá uma bênção. Deus está iluminando muito o meu entendimento para trazer essas revelações que ele tem me dado ao seu coração. Que tem também me sustentado, tem me ensinado também. Eu tô aqui aprendendo juntinho com vocês. Amém? Fica aí com essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. O justo é aquele que é justificado pela fé em Deus, vive de forma obediente à sua vontade, ou seja, vive obedecendo à vontade do Senhor, né? Ou seja, à vontade de Deus, e confia no sacrifício de Jesus Cristo.
Amém? Fica aí com essa palavra, não vai dar mais tempo de eu ler o que está escrito aqui, mas no próximo vídeo, se Deus me permitir, eu vou estar trazendo a você. Põe a mão no seu coração, vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por cada revelação que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Pai. E nós aprendemos com Davi. Davi ali, meu Pai, quando ele esteve ali naquela cidade de Gate, o Senhor